E para ministrar a palestra magna de nosso congresso com o tema As 5 pessoas que você encontra no céu, convidamos ele, que é formado em Ciências Sociais pela Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia, atualmente denominada Unifran, funcionário aposentado no Banco do Brasil, um conceituado orador, participando do Templo Espírita Vicente de Paulo e como segundo secretário do Instituto de Divulgação Espírita de Franca e Idefran, Felipe Salomão, as 5 pessoas que você encontra no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui, não para a aula magna, mas para a aula mínima, porque aprendemos com Francisco de Assis que a simplicidade deve estar em primeiro lugar. E acredito que esta honraria me foi dada, não por alguma coisa especial, mas sobretudo porque eu sou o decano dos expositores aqui. Então, eu acredito que seja esta a honraria. Quem ouve ou vê programa de televisão, especialmente de madrugada, ou quem lê os obituários dos jornais de todo o Brasil, fica com a impressão que o céu é logo ali e que Deus está ali na esquina a nos esperar. Porque as religiões, em geral, divulgaram a ideia de que o céu é uma doação e não uma conquista, e não um trabalho de realização interior. Entretanto, Jesus, nosso Mestre, no Evangelho diz: se vos disserem que o céu está ali, além, acolá, não creais, o céu está dentro de vós. Então, cabe-nos descobrir esse céu dentro de nós e encontrar dentro de nós o caminho que nós devemos percorrer para que este céu se realize. Não foi por outra razão que o nosso Mestre Jesus, nas bem-aventuranças, afirmou claramente: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Esta é a história que eu quero contar na noite de hoje. É uma história que me comoveu muito, porque ao ler esse livro eu me apaixonei por ele. E disse ao Maurício, aliás, ao doutor Maurício, eu disse a ele que gostaria de experimentar contá-la para um público maior. É provável que muitos aqui tenham visto já o filme, ou mesmo tenham lido o livro. Entretanto, ele é tão bonito, e a história é tão comovente, e nos coloca diante de uma realidade tão especial, que eu resolvi escolher esse tema para nós conversarmos sobre ele na noite de hoje. Aliás, o título aqui está: As 5 pessoas que você encontra no céu. É de autoria do escritor Mitch Albom, que é um cronista esportivo. Até não sei como ele consegue ter a sensibilidade para escrever um livro que é um verdadeiro poema, e sendo cronista esportivo, ligado à televisão, aos jornais, mas na disputa esportiva. No entanto, ele consegue fazer esse trabalho com perfeição, e não há quem não se comova ao assistir ao filme ou verificar pela leitura do livro. Estávamos comentando que o nosso companheiro da projeção, quando colocou o livro ali, a capa, os nossos irmãos, o senhor Joel e a dona Eulina, comentando sobre o título, As 5 pessoas, dona Eulina disse: quais serão as 5 pessoas que eu vou encontrar lá no céu? E o senhor Joel, muito jocosamente, disse: só 4, porque uma você já encontrou, que é ele próprio, né? Então, eu espero que todos nós também
encontremos, através da narrativa, aquilo que nós estamos construindo para chegar a 5 pessoas que certamente nos estarão esperando no plano espiritual. Digo até que o céu nada mais é do que o plano espiritual. Embora o autor tenha colocado o céu, nós vamos ver pelo desenrolar da história e dos acontecimentos que ele está se referindo ao plano espiritual, que é tão material, tão realidade quanto esse nosso, embora haja tantos confrades espíritas que ainda não aceitem a própria obra de André Luiz, julgando-a, na verdade, uma imaginação do espírito, e que Chico captou essa imaginação. Vamos começar dizendo sobre um parque de diversões. Esse parque está situado numa cidade praiana, como vocês veem, ao fundo está o mar. Chama-se Ruby Pier, porque é um parque de diversões. E prestem bem atenção nessa foto aqui, ó. É a foto da dona Ruby, que é aquela que foi escolhida para dar o nome ao parque. Neste parque, há um homem que no filme foi representado pelo ator famoso Jon Voight, que foi aquele ator que trabalhou no filme O Campeão. Estão lembrados daquele filme famoso? É o mesmo ator, agora já de idade. Ele representa o Ed, na verdade Edward. Esse homem trabalha no parque por circunstâncias que fugiram à sua vontade. E ele vive reclamando porque o trabalho dele, na opinião da sua vida, é muito sem valor, sem significado. Ele não queria trabalhar no parque, mas ele carrega um crachá onde está escrito Ed, manutenção. E ele fica muito aborrecido porque as pessoas chegam para ele e dizem assim: o senhor é de manutenção? Porque eles acham que manutenção é o sobrenome dele. E isso o magoa, porque lembra para ele que ele faz um trabalho insignificante, que é o trabalho de manutenção. Ele está comemorando hoje 83 anos de idade. É o dia do seu aniversário. Os acontecimentos se dão no dia do seu aniversário. Ele é um homem que participou da guerra, tem um defeito na perna esquerda, e é um homem muito marcado pela vida, atarracado, forte, musculoso, mas ainda muito marcado pela vida. Ele trabalha na manutenção do parque. Para ele é altamente insignificante ver aquela roda gigante se repetindo, os cavalinhos, a montanha-russa e todas aquelas diversões que são oferecidas às pessoas. Isso para ele é muito aborrecente, porque ele não consegue se livrar desse trabalho repetitivo, de olhar as engrenagens, de ver se está tudo aparafusado devidamente, se está tudo com os freios funcionando, mas ele acha que o trabalho dele é profundamente insignificante. Um dia, o parque está lotado e eles estão brincando neste brinquedo aqui, as pessoas estão brincando neste brinquedo, que chama Cabum. Na verdade, é um brinquedo que deixa cair violentamente um quadro de assento para pessoas e cai até um momento em que, pelo freio hidráulico, para a cadeirinha que está aqui, e não acontece aquilo que todo mundo espera que vai acontecer, que é a pancada no chão. Mas ele está vendo a cadeirinha descer e observa que é uma menininha sentada aqui embaixo, onde vai cair a cadeira. Essa menininha chamou a atenção do Ed, que vai chegar aqui, porque ela foi abandonada pela mãe. A mãe foi ao parque e, como a mãe estava com um namorado que não era o pai da criança, a mãe foi se divertir e deixou a criança sozinha, abandonada. Mas ele, quando viu a criança abandonada, fez para ela, com uns plásticos que ele tinha para desentupir cachimbos, ele fez para ela um coelhinho, uma lebre, e ela brincava com esse coelhinho. Distraída, ela está sentada aqui, mas o Ed, que está nesta posição, percebe um carrinho que se solta acidentalmente. O carrinho vai cair.
E ele percebe o perigo, porque vai cair exatamente onde a menina está. Como ele é o chefe da manutenção, ele fica muito preocupado, porque ele não quer que aconteça um acidente no parque no qual ele é o responsável pela manutenção. Ele ficou sabendo de outros acidentes em outros parques, o falatório que foi, e ele não quer que o Ruby Park tenha a mesma fama, o mesmo fato negativo na história. Então, ele percebe que vai cair. O que é que ele faz? Ele vem correndo e tenta salvar a menina. Ela está sentada e ele sabe que vai acontecer um acidente grave se ele não tomar providência. E ele claudica de uma perna, ele coxeia de uma perna, porque o joelho esquerdo dele tem um defeito por um fator que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele caminha com dificuldade, sempre com uma bengala, coxeando com a perna esquerda. E é um esforço muito grande para ele, quando ele vê que a menina vai ser atingida, e ele não tem saída, ele tem que tentar salvá-la. E é o que ele faz. Passou demais, espera aí. Ele sai correndo, ele está aqui, e vai tentar salvar a menina, para evitar que o grande acidente aconteça. Ele chega a saltar. Ele, que era um homem que claudicava com a perna esquerda, que tinha dificuldades para caminhar, salta, abandona a bengala para salvar a menina que está lá embaixo, onde vai cair a cadeirinha. E no momento em que ele salta, ele sente uma mão fria de criança tocar a sua. Neste exato momento, a cadeira solta e cai. Ele toca as mãos da menina, o carrinho cai sobre ele e mata-o. E não mata a menina, felizmente. Então, Ed, que está comemorando 83 anos de idade, desencarna no dia do seu aniversário. E ele consegue salvar a menina através de um gesto de dedicação total, porque se projeta embaixo da cadeira, arriscando a própria vida, que afinal ele vai perder. E ele desperta no mundo espiritual. Não imediatamente, muito tempo depois. Ele só vai saber disso depois de conversar com as pessoas com quem ele vai se encontrar no céu. Aliás, o doutor Maurício, isso é o inconsciente, porque o doutor Maurício falou que no estágio em que nós estamos, é mais fácil nós encontrarmos 5 pessoas no inferno, do que não no céu. Mas o nosso querido Ed chegou no plano espiritual e sentiu uma vontade de correr, uma alegria muito grande. Ele está remoçado, como se fora criança. Lembra dos seus tempos de menino, quando ia com o pai ao parque para ajudar o pai na manutenção? Ele sente uma energia muito grande. Parece que a gente já ouviu falar isso através da obra do André Luiz, né? Que a gente remoça, que lá no plano espiritual nós ficamos muito mais bonitos, ainda bem, né? Do que somos agora. Então, ele ficou todo cheio de energia e de repente ele se vê diante da Casa dos Horrores. Era um local no parque, porque nos Estados Unidos os parques tinham e ainda têm a função de reunir pessoas, como se fora também um circo, como não é no nosso caso aqui no Brasil. Parque é parque, circo é circo. Lá é tudo junto. Então, havia a Casa dos Horrores, onde ele encontrava as pessoas mais esquisitas, índios com cabelo até no pé, mulheres com barba, e este homem que ele encontra aí, que é o Homem Azul. Ele havia visto esse homem e ele fica encabulado. Ué, mas o que aconteceu comigo? Parece que nós já vimos essa pergunta também, né? Nem sempre tomamos conhecimento imediatamente do nosso estado espiritual. E ele fala, o que aconteceu comigo? O que será que eu fiz? O que foi que aconteceu? Eu morri? A menina salvou? Isso tudo ele está pensando. E aí ele vê o homem azul, o homem cinzento, quase azul. E ele fica encabulado. Por que será que esse homem aparece no primeiro momento? Ele entra na Casa dos Horrores e esse homem, que é o homem azul, o homem cinzento, levanta e lhe diz:
Olá, Edward, eu estava esperando por você. Quando ele vai falar com o homem, perguntando o que havia acontecido, se ele havia salvado a menina, a voz não sai, e ele fica perturbado, porque ele quer falar, mas não consegue. E o homem diz para ele: não se afobe, Ed, tenha calma, porque você se sente uma criança, porque você era uma criança quando me conheceu. Eu conheci o senhor, pensou ele, mas como foi que eu o conheci? Mas não podia falar. Tenha calma, Edward, tenha calma, Ed. Aí ele pergunta: eu morri? É sempre a pergunta que todo mundo faz, porque como é que a gente se vê e morreu? Em toda reunião mediúnica a gente tem esse problema, os espíritos não sabem que morreram, e não é de bom alvitre chegar para eles e dizer: você morreu, porque nem sempre eles estão preparados para saber. E o homem azul, o homem cinza, vai dizer para ele com muita paciência, chega até próximo à cara dele, vejam aqui, para falar com ele, e ele está desesperado, porque ele não consegue falar, ele ainda não dominou o dom da fala. Em seguida, ele fala para o Ed, o Ed perguntou para ele mentalmente: eu estou no céu? E ele já dá uma lição para o Ed: não tem esse negócio de ficar nas nuvens, aqui é o céu, porque todo mundo pensa isso mesmo, aqueles que acham que vão para o céu, que Deus está logo ali, e que basta se arrepender na última hora, que está tudo resolvido, eles acham que vão andar em nuvens, quando a realidade é que nós vamos continuar vivendo, é a mesma vida, em outra dimensão, em outra vibração. Aí, o homem azul, com a sabedoria de muitos anos, diz para ele: o céu pode ser encontrado nos recantos mais improváveis. Se vos disserem que o reino dos céus está ali, além, acolá, não creais, o reino dos céus está dentro de vós. Quer dizer, o céu está dentro da nossa personalidade, nós é que temos que descobrir. Os lugares mais improváveis é onde o céu está, porque o céu não é um lugar fixo, é um lugar de estado de alma. Podemos estar na melhor situação e com o inferno dentro da alma, e podemos estar no pior sofrimento, mas com o céu da consciência tranquila dentro da nossa alma. Aí, ele fala para o Ed: não se preocupe, você está muito apavorado, mas sua voz virá. A gente não consegue falar assim que chega aqui. Pelo menos isso nos ajuda a ouvir mais. Quer dizer, como a gente não consegue falar, obrigatoriamente tem que ouvir mais. E isso é muito bom, porque às vezes é o silêncio que nos faz descobrir as grandes verdades que nós temos que descobrir dentro da nossa alma. E prossegue a história: você encontra, Ed, pelo menos 5 pessoas nos céus, cada uma, por algum motivo, passou por sua vida. O Sr. Joel vai encontrar, a dona Eulina vai encontrar só 4, né, Sr. Joel? Mas ele está dizendo que são 5. Aí, ele dá mais uma lição para o Ed: o céu serve para explicar sua vida na terra. Aí, quando você sabe por que foi que você viveu, e por que você exerceu a profissão que exerceu, o que aconteceu com você, você encontra a paz. E ele conta para o Ed: você está estranhando por que eu estou na sua vida? Agora eu vou contar para você qual é que é a realidade. Eu sou azul assim, porque eu era uma criança muito nervosa, eu nasci muito nervoso, e o meu pai foi exportado da Polônia para os Estados Unidos, e ele era alfaiate, e foi obrigado a trabalhar como alfaiate, ganhando muito pouco. E para ajudar o meu pai, eu ia com ele para a alfaiataria, pregar botões. Mas eu era muito nervoso, e o meu pai foi ao médico, e o médico disse para ele que se eu tomasse nitrato de prata, eu melhoraria. Ninguém sabia no tempo que nitrato de prata era, na verdade, um veneno. E ele começou a tomar no nitrato de prata, o pai mandou tomar. Uma tarde, ele estava trabalhando com o pai, muito nervoso, e de repente ele tropeçou num qualquer coisa que estava no chão e derrubou todos os botões no chão. O capataz da produção chegou lá e ofendeu o menino, e gritou com o menino,
e fez o pai se humilhar, catando os botões e dizendo: você é um traste, você não serve para nada. Olha o cuidado como nós temos que ter, que nós devemos ter ao nos dirigirmos com as pessoas. Quando ele disse para o menino: você é um traste, você não serve para nada, ele marcou o menino. E ele, mais nervoso ainda, fala para o Ed que ele então começou a tomar mais nitrato de prata, porque não melhorava, ele ficava sempre nervoso, a ponto de ter ataques, situações difíceis. E ele leva o Ed para o pier, que era sobre o mar, para dizer para o Ed: quanto mais nitrato de prata eu tomava, mais azul eu ficava. E não tinha solução. Um dia eu estava no bar, envergonhado, escondido na roupa, porque eu era azul, diferente das pessoas. Chegou uma trupe de circo, uma caravana do circo, e eles me viram lá e acharam estranho que eu fosse um homem azul, e quiseram e me convidaram para eu fazer parte da atração, andar de cidade em cidade mostrando esses exageros da natureza. O bezerro de 2 cabeças, o índio com cabelo até no pé, a mulher que é barbada, o homem que tem semelhança com mulher, enfim, essas coisas que esses circos apresentam. E aí ele diz para o Édio esta frase que nós devemos guardar: os pais são capazes de destroçar seus filhos. Vejam bem, os pais são capazes de destroçar seus filhos. E aí ele vai explicar por quê mais para frente. O Ed fica impressionado, e ele contando que era uma criança que era tão nervosa, que fazia xixi na cama, mesmo como adulto. Às vezes a gente sabe desses casos mesmo, adultos que não têm contenção urinária, de tão nervosos, de tão amedrontados, de tão assustados que foram na sua infância. Os pais têm a capacidade de destroçar os filhos. É o que é dito pelo homem azul. E ele foi encontrado, levado para o circo, daí porque ele estava no circo, no parque, onde o pai do Ed fazia manutenção. No dia do aniversário do Ed, quando ele fazia 5 anos, o pai deu uma bola de beisebol, que é o jogo oficial dos Estados Unidos. Assim como aqui é futebol, lá é beisebol. E eles foram treinar na rua, os meninos. Um menino deu uma tacada na bola e a bola saiu lá adiante. E o Ed correu atrás para pegar a bola. Mas ele atravessou a rua. E quando ele atravessou a rua, essa é uma frase também que nós devemos memorizar: para um pária, uma pedrada pode ser uma carícia. Ele estava tão cansado de sofrer, que quando ele foi chamado para trabalhar no parque, ele sentiu como se fosse uma verdadeira carícia. Mas voltando lá à história, o menino, que era o Ed, correu para pegar a bola, o Ford vinha, bateu na carroça, quem dirigia era o próprio homem azul, disfarçado. Ele teve um ataque do coração, porque ele se assustou tanto, caiu num beco. O Ford é um modelo A muito famoso, foi dos primeiros Fords lançados nos Estados Unidos. Ele teve um ataque no coração e, quando ele morreu, ele disse para o Ed: eu morri por sua causa. O Ed ficou muito chocado, porque ele não esperava que aquele fato dele correr atrás de uma bola tivesse provocado a morte de uma pessoa. É claro que o Ed não queria matar o homem, mas involuntariamente os fatos se deram e o karma se realizou. E aí ele diz para o Ed: estamos todos ligados, não se pode separar uma vida da outra, assim como não se separa a brisa do vento. Vejam que lição. O espírito humano sabe, lá no fundo, que todas as vidas se entrecruzam. Isso também nós vamos ver mais para frente. Aí, ele confirma para o Ed: nascimento e morte fazem parte de um todo. Nenhuma vida é um desperdício, porque o Ed dizia que a vida dele era um desperdício. Ele fala: nenhuma vida é um desperdício. O único tempo que desperdiçamos é aquele que passamos achando que somos sozinhos. Ninguém está sozinho no universo, porque todos estamos em Deus, e Deus está em toda parte. Nisso o Ed acorda, e acorda num outro lugar, sem ele perceber como, mas ele está num campo de batalha.
e está sem saber o que está acontecendo. Ele vê as explosões acontecendo, o fogo, e ele não sabe o que está ocorrendo. E fica perguntando, o que será que está acontecendo? O que aconteceu? O homem sumiu, cadê o homem azul? E nesse momento, ele agora está num cenário de guerra, ele começa a se arrastar até encontrar um capacete. Ele encontra o capacete e olha lá dentro do capacete e tem um susto muito grande, porque os documentos que estão lá são dele. E ele fala, então eu morri. Ele chega à conclusão que morreu. Ou melhor, vamos voltar aqui. Ele se arrasta no barro e encontra o fuzil enterrado no chão e o capacete. E leva um susto, porque dentro do capacete ele vê que os documentos daquele morto eram dele. Então ele conclui que morreu mesmo. É ele mesmo, o próprio Ed. Nisso ele ouve uma voz. E olha para cima e vê o capitão dele. Oi, capitão, mas o senhor está aí também? E o capitão faz um comentário para ele. É uma história também muito interessante. Ele sobe na macieira onde o capitão está sentado e vê que a macieira está o Morton, que era o capitão dele e que havia lutado com ele nas Filipinas, que é a guerra que ele reencontrou. Por isso que a doutrina espírita fala para nós que quando nós desencarnamos, há como que um rebobinar da nossa fita mental e que a gente vê as principais cenas que nos marcaram na vida. É isso que está acontecendo com o Ed. Aí ele vê e fala o capitão fala para ele, aqui Ed, não se fica doente, a respiração é sempre igual e o rancho é incrível. Rancho é a comida, né? Como os militares chamam a comida. E ele fala para o Ed, o rancho é incrível. O Ed fica todo entusiasmado. E aí começa a ver as cenas da destruição. E quer saber o que houve, como aconteceu tudo aquilo. Afinal, o capitão tinha prometido para eles que não deixava ninguém para trás, que ele ia tirar todo mundo. Mas aí, o Ed consegue, jogando pedras para cima, naquela brincadeira de jogar uma pedra e pegar outra, ele distrai os prisioneiros, aliás, os soldados que os guardavam, e atiram a pedra no soldado e consegue matar o soldado e se livrar da prisão. E eles vão lá e põem fogo, já que estão fugindo, eles põem fogo em todo o acampamento onde eles estavam presos. No que ele põe fogo no acampamento, o Ed vê uma pessoa, um vulto lá dentro. E ele fica querendo salvar o vulto. Mas como é que ele vai morrer queimado lá dentro? Eu quero salvar. E os colegas dele dizem para ele, não, vamos embora, Ed, não tem tempo. A artilharia dos inimigos está, o avião está sobrevoando, vai nos atingir. Quando eles estão chamando o Ed, ele renitente, não quer abandonar a pessoa que está lá dentro da cabana, ele sente um tiro na perna esquerda. Daí por que ele fica claudicando com a perna? Ele fica coxo numa perna, porque a bala atingiu o seu joelho esquerdo. E o capitão agora fala para ele, fui eu que atirei em você, Ed. E ele fica com um ódio muito grande do capitão, porque ele sonhava voltar para a casa dele íntegro, casar-se com a namorada que ele amava profundamente. E agora esse defeito na perna, como é que ele ia trabalhar? Ele era motorista de táxi, como é que ele ia voltar para o seu táxi? Enfim, ele fica aborrecido. E ele fala, como é que o senhor fez isso comigo, capitão? Por que o senhor fez isso? E o capitão diz para ele, Ed, aconteceu o seguinte, quando você não saía lá da frente da cabana, supondo que estava vendo alguém lá dentro, eu tive de atirar em você para salvá-lo, porque se você fica ali, você morreria, e eu prometi que ninguém ficava para trás. E aí, eu peguei você, atirado, queimando, porque você queria salvar a pessoa que estava lá dentro, pusemos numa carroça, num automóvel, numa caminhonete, e fomos levá-lo para o socorro. E aconteceu que quando o portão abriu, eu pisei numa mina, e a mina explodiu. Eu salvei a sua vida, mas morri, Ed. Então, o Ed viu a cena e viu o capitão morrer. E ele diz, concluindo a história, por que motivo eu haveria de fumar no céu, Ed? Aqui não tem que fumar mais nada. Isso eu fiz só para mostrar que era eu.
E Allan Kardec fala isso, que o espírito, às vezes, para mostrar que é ele mesmo, relembra todas aqueles hábitos que ele tinha, inclusive os instrumentos de que ele se valia, para poder identificar exatamente que é ele. E aí, o Ed, de repente, se vê numa outra situação. Ele está apavorado, porque ele não sabe o que está acontecendo. Deixou o capitão, e agora aparece uma montanha de gelo, e ele pergunta para si mesmo, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Continua a caminhar, ele vê um cenário de montanhas e neve, e continua a caminhar, e sai num daqueles vagões tão característicos dos Estados Unidos, onde se serve comida. Ele olha e vê aquele vagão todo iluminado, fica interessado e vai até a porta. Quando ele vai à porta, ele que encontrou esse letreiro piscando, dizendo refeições, ele quer ver o que tem lá dentro. E quem que ele encontra lá dentro? Seu pai. E aí, ele se aproxima e lembra que, ele se aproxima e quer conversar com o pai, mas aí o pai não lhe dá atenção. Enquanto ele está conversando, ele está tentando falar com o pai, surge uma mulher, que ele impressiona muito, porque ele fica preocupado em lembrar-se das atitudes do pai. Aqui não é mancham, aqui é marcam. As atitudes do pai marcaram muito pelo descaso. O pai não conversava com ele. Ele chegava em casa, falava para o pai, e o pai não dava bola para ele. O pai só punha o Ed para trabalhar na substituição dele, e não dava bola, nem dava nenhuma palavra de entusiasmo. As atitudes dos pais racham pela brutalidade. Ele chegava alcoolizado em casa, mandava os meninos deitarem de costas, de bruço, melhor dizendo, e pegava um chicote e batia nos meninos, porque ele estava com raiva da vida, o próprio pai do Ed. E os pais esmigalham os filhos, porque uma vez, ele chegou na volta da guerra, o Ed chegou em casa, e o pai encontrou o Ed sentado no sofá, e disse para ele, vai arrumar emprego. Ele não falou nada. O pai de novo repetiu, vai arrumar um emprego. Ele não disse nada. O pai foi lá, pegou-o pelo colarinho e disse, vai arrumar emprego. E o Ed levantou-se. Quando ele levantou, o pai veio para dar-lhe um soco no rosto. Ele segurou a mão do pai no ar e disse, nunca me bata. E o pai nunca mais falou com ele. Por isso que as atitudes dos pais marcam os seus filhos. Essa senhora é uma senhora muito bonita que apareceu para ele, dizendo, Ed, perdoe seu pai. Você só vê os defeitos do seu pai. Parece até que somos nós, né? Nós só vemos os defeitos das pessoas. E ela fala para ele, Ed, o seu pai, com todos os defeitos, tem um lado muito positivo. Primeiro eu vou contar a minha história. Eu era garçonete deste vagão, por isso que você está vendo esse vagão aqui. Eu trabalhava aqui, foi aqui que apareceu Emile, meu marido. Assim que ele me viu, eu era muito bonita, ele quis casar-se comigo. E eu me apaixonei por ele também, e nos casamos. E ele era um homem muito rico, que trabalhava com aço e madeira no Canadá, e quis construir este parque onde você trabalha. Deixa eu ver aqui. Essa aí. E ela falando para ele, todos temos paz quando estamos em paz com nós mesmos. Olha que ensinamento do Evangelho, ela falando para ele, né? E ela contando a história, diz, olha, ele pegou o dinheiro que ele tinha e construiu esse parque. O parque se chama Ruby, porque eu sou Ruby. Ele, homenageando a esposa, deu o nome do parque, o nome dela, nominou o parque com o nome dela. E Ed, nós temos que perdoar. Eu perdoei aqueles que fizeram a desgraça do meu marido, porque puseram fogo no parque. Todo o parque se queimou e nós perdemos toda a fortuna. Nem por isso eu fiquei com ódio daqueles que queimaram o parque. Eles queimaram o parque, mas não queimaram o meu amor pelo meu marido. Vá lá, Ed.
Vá lá, Ed, fale com seu pai, converse com ele, perdoe, aceite a justificativa, porque o seu pai é um herói. E o Ed pergunta: herói por quê? E ela conta a história. Um dia, a sua mãe ficou em casa, terminando os afazeres da casa, quando entrou um amigo do seu pai embriagado, muito embriagado e desesperado, porque havia perdido o emprego. E assim que ele entrou e viu que sua mãe estava sozinha, e se arrumando para sair, ele foi em direção a ela, tentou abraçá-la e manter uma relação com ela. O seu pai chegou neste exato momento e viu que ela estava fazendo todo o esforço para se livrar dele. O seu pai foi agredir o atacante e ele saiu correndo em direção ao mar. Quando chegou na beira do mar, no cais, ele caiu dentro do mar. E o seu pai, tentando tirar os sapatos para poder mergulhar também, não conseguiu e mergulhou a si mesmo com um só pé, caindo dentro d'água para salvar aquele que havia atentado contra a vida da sua mãe. Fez todo o esforço, nadou, conseguiu salvar aquele que era o agressor. Ele estava com um martelo na mão para matar o próprio agressor, mas diante do perigo que o agressor corria, ele tirou o agressor para fora. E naquela noite fria, ficaram deitados na praia, até que o dia amanhecesse. Por causa disso, seu pai pegou uma pneumonia e foi levado para o hospital. Lá no hospital, como ele era um homem muito forte, os amigos achavam que ele ia se salvar. Entretanto, uma noite ele arrependido, fazia muito frio, ele ainda conseguiu abrir a janela, colocar o corpo para fora e gritar o nome da sua mãe, gritar o seu nome e o nome do seu irmão, para ver se vocês iam lá, porque ele queria vê-los, porque sentia que ia morrer. Esse frio da noite foi fatal, e ele faleceu. Seu pai salvara um amigo que o ajudara a arrumar emprego, e havia emprestado dinheiro. Por quê? Quando o pai do Ed estava sem serviço, esse amigo que ele salvou, havia emprestado dinheiro para ele, a fim de que ele pudesse cuidar dos filhos. O Ed fica muito emocionado e ela diz para ele: Ed, olha que lição de evangelho para todos nós, guardar raiva é envenenar-se. Aquele a quem nós endereçamos a raiva, quase sempre não sente a raiva, mas nós sentimos, porque nós guardamos dentro de nós. Guardar raiva é envenenar-se. Aí o Ed toma coragem, vai lá dentro, aproxima-se do pai, quer conversar com o pai, que não o ouve, e o pai está porque o pai não sabe que ele está ali, o pai não vê, os espíritos não veem os outros espíritos quando estão na mesma faixa evolutiva, o pai não vê, e ele ajoelhado pede perdão ao pai: meu pai, eu não sabia da sua história, eu não sabia do seu heroísmo, eu só olhava o seu lado negativo, eu só ouvia pelos seus defeitos, não percebi que muito mais do que seus defeitos, havia muita virtude na sua vida. Em seguida, o Ed acorda, sem saber porquê, num lugar que é onde está havendo um casamento. Ele acha estranho, porque é um casamento que ele não conhece, e pergunta: o que será que essas pessoas têm a ver comigo? Porque eu já encontrei o homem azul, ou cinza, já encontrei o capitão Morton, já encontrei meu pai, faltam 2 pessoas, mas o que é que essas pessoas têm a ver comigo? Aí ele se vê num lugar onde estão acontecendo vários casamentos, casamento alemão, espanhol, africano, chinês, francês e italiano. De repente ele chega num casamento italiano, e para sua surpresa tem uma moça cantando amêndoas amargas e amêndoas doces. Quem quer amêndoas amargas ou amêndoas doces? Quando ele vê que a moça levanta o chapéu, para a maior surpresa dele, ele encontra a Marguerite, que era a esposa amada. Então nós ficamos sabendo que os grandes amores nós revemos, viu, dona Helena? Viu, Sr. Joel? E ele fica surpreso porque a esposa dele, a Marguerite, ela está tão bonita quando ele a conheceu pela primeira vez, quando ele assumiu o casamento com ela. E ele fica espantado, quer conversar com ela: mas você ficou muito bonita,
Por que você está com 18 anos, se já faz mais de 35 anos que você faleceu? E aí nós voltamos na doutrina espírita falando da renovação do espírito à medida que o tempo passa, né? Começam a conversar, e ela começa a dizer para ele, lembrando que ela o trouxera nos casamentos, porque, afinal, ela também havia se casado com ele. E ele fica muito impressionado, porque ali tocava um acordeon. Qual que era a história que ela quis falar para ele? Porque quando eles se casaram, eles eram muito pobres, não tinham recursos. A festa foi feita num restaurante chinês. O homem, dono, proprietário chinês, proprietário do restaurante, deixou que a festa fosse feita lá. E só tinha um acordeon tocando. E ela faz para ele essa homenagem, põe um acordeon para tocar. Olha que coisa emocionante, bonita. Ela relembra o fato colocando um acordeon para tocar. E ele diz para ela, mas você me abandonou muito cedo. E ela diz, eu sei que você sofreu a separação, Ed, mas ninguém se separa. Quem se ama está sempre feliz. E eles começam a dançar, relembram os tempos de moço, de noivos, de namorados, e vão dançando, tocando uma música que eles haviam tocado quando haviam se conhecido, e eles ficam muito emocionados, e ele tenta abraçar a Marguerite, segurá-la, e diz assim mentalmente, eu quero que esse tempo pare, que a vida não continue, eu quero que tudo termine aqui. Mas sem que ele perceba, Marguerita escapa dele, e ele fica só abraçando o ar, porque ela tinha que seguir a vida dela, como nós vamos ver daqui para frente. Neste momento, Ed se vê à beira de um rio. É um rio que ele não conhece. Ele ouve o barulho da água e vê uma menina tailandesa, ou melhor, filipina. Ele não sabe quem é essa menina. Ela está ali à espera dele, olhando, e ele começa a conversar com ela, querendo saber o que é, porque para todos aqueles que ele encontrou anteriormente, ele perguntava, eu salvei a menina? A minha vida foi tão inútil, que eu gostaria de ter salvo a menina. O meu sonho era salvar a menina, porque pelo menos eu tinha feito alguma coisa útil, alguma coisa valiosa na vida. E a menina diz para ele, Ed, ele vê a garotinha, ela faz um aceno para ele se aproximar, e ela diz para ele, você queimou eu, mamãe disse para eu ficar dentro da cabana, você queimou eu. Quer dizer, quando Ed começou a queimar aquela cabana que nós vimos na cena de guerra, e que ele viu a cena, e que os soldados, colegas dele, pensaram que ele estava tendo uma visão muito comum na guerra, acontece com vários soldados, era ela que ele estava vendo, e é por isso que ela diz para ele, você queimou eu, e ele fica muito choroso, porque ele não quer que isso tenha acontecido, mas foi o que aconteceu, e ela diz para ele, mamãe me disse para eu ficar, eu fiquei, você pôs fogo, e eu fui queimada. Ele ajoelha nas pedras, começa a chorar, desesperado, mas como é que eu fui fazer isso, meu Deus? Como é que eu fui queimar uma pessoa? Eu não queria queimar, eu queria salvar a pessoa, eles não me deixaram, por isso eu tomei um tiro no joelho, mas como é que isso foi acontecer? E aí ela pede para ele, lava eu. Ele fica sem saber como. Eles entram dentro do rio, como está aqui, ela dá uma pedra para ele, e ela que está toda marcada, no rosto marcado, no filme é mais visível, aqui não está tão visível, mas as queimaduras deixaram marcas muito grandes na pele, no rosto, no corpo, e ela pede para ele, lava eu. Ele pega a pedra, e à medida que ele vai lavando o corpo da menina, o rosto da menina, a pele vai caindo, e uma outra pele vai surgindo, e a menina torna-se aquela menina bonita do primeiro encontro. Isso mostra para nós que a ideoplastia do perispírito nos permite refazer a nossa conformação de acordo com aquilo que nós queremos e de acordo com o nosso merecimento. Ela lhe dá uma pedra e pede para ele lavar o seu corpo que está todo queimado, é o que nós já falamos, né? Aí, à medida que ele lava, o corpo dela vai se refazendo, quer dizer, quando chegamos no plano espiritual, nós podemos fazer, através da ideoplastia, refazer o nosso corpo. Então, ela se chama Tala.
ela era a reencarnação da menina que ele salvara. Então ele que chorara muito porque porque havia queimado a menina, agora ficou sabendo que ele salvara a menina, e ela era agora a volta da menina, para dar valor à vida dele. Quando ela fala isso, ele fica muito impressionado, porque ele julgava que a vida dele não tinha significado nenhum, e afinal tinha havido um significado, ele havia salvado. E a Tala fala para ele: não, Ed, a sua vida tem significado, toda a vida tem significado, porque você salvou muitas vidas, não foi só a minha que você salvou muitas vidas. Toda vez que você revia as polias, os freios, todo o mecanismo que funcionava, você estava salvando vidas, Ed, e nós somos gratos a você por isso. Nesse momento surge o parque. De novo, é o parque onde ele aprendeu a profissão, onde ele foi obrigado a trabalhar, embora não quisesse, foi obrigado a trabalhar para executar as tarefas que o pai determinava. Então ele fica muito emocionado, porque o parque está tocando as mesmas canções da sua infância, e ele começa a procurar as pessoas, porque a sua missão fora salvar vidas, evitar acidentes. Por isso ele estava recebendo aquele prêmio de rever todo o ambiente da sua infância. E a maior surpresa dele, na hora que ele está ouvindo a música, começa a tocar a mesma música que o acordeão havia tocado quando ele se casara, e ele vê, sentada na roda gigante, o seu amor, a sua alma gêmea, e ele sobe na roda gigante, e os dois vão realizando aquele roteiro da roda gigante, ouvindo a música que for a música tema da vida deles. E aí ele ouve uma voz que lhe diz a seguinte frase: cada vida afeta a outra vida, e a outra afeta a seguinte: o mundo está cheio de histórias, mas todas as histórias são uma só história. Cada vida afeta a outra, e a outra afeta a seguinte: o mundo está cheio de histórias, mas todas as histórias são uma só história. Que coisa maravilhosa! Quer dizer que todos nós estamos ligados, e foi por isso que aqui no começo, o Julinho e os outros companheiros, o doutor Maurício, disseram que somos uma só família, que a nossa vida está mesmo toda interligada. Não é só a minha história, não é só a história de cada um de nós, nossa história está toda interligada, porque a nossa história é uma só história. Qual é que é a nossa verdadeira história? É a história de que nós somos todos filhos de Deus, e estamos todos retornando para a casa do Pai, para fazermos uma só família, para sermos um só rebanho, de um só pastor. Todos somos a imensa família do Cristo, que agora estamos a caminho de retorno para a casa do Pai, para construirmos o mundo do amanhã, que começa na construção de nós mesmos. Por isso, eu me lembrei dos versos do Laurindo Rabelo, na Escada da Vida, quando ele diz assim: julguei da vida haver galgado a escada, esta escada de mármore polido, que nos conduz à estância desejada de um grande bem raríssimo atingido. Hoje vejo afinal que quase nada consegui haver vencido. Restou-me longe o termo da jornada em que exausto me quendei vencido. Por isso os seus extremos jamais acho. Vejo degraus olhando para cima, vejo degraus olhando para baixo. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org